agora nós vamos ver o funcionamento de um outro protocolo bem importante em relação às redes, que é o NAT. Na verdade, é um serviço, é um recurso muito importante, porque ele é um tradutor de endereços de rede. E quando eu digo que o NAT é um tradutor de endereços de rede, é pela sua sigla. NAT significa Network Address Translation, quer dizer, é um tradutor de endereços de rede. E o que significa isso? Significa que ele converte os endereços de IPs reconhecidos em uma rede interna para um endereço de IP reconhecido numa rede externa. Essa é a grande função do NAT. Vou repetir, ele converte endereços de IPs reconhecidos em uma rede interna naquele endereço de IP que vai ser reconhecido numa rede externa, como por exemplo a internet, que é considerada uma rede externa. Mas vamos entender isso como um visual, como uma prática. Observa ali no desenho que eu estou mostrando para vocês, eu tenho lá o NAT em um servidor. O NAT pode vir configurado em um servidor, o NAT pode vir configurado num roteador. Vamos imaginar que eu tenho então ali 3 computadores ali embaixo, observa na minha rede interna, e tenho ali o globo representando a rede externa internet. Bem, cada um desses computadores da rede interna tem um endereço de IP que os identifica. Por exemplo, aquele primeiro computador que tu está enxergando ali tem um endereço de IP 10.0.25.11. Aquele segundo computador tem um endereço de IP que o identifica na rede interna 10.0.25.12. E aquele terceiro computador tem um outro endereço de IP que o identifica nessa rede interna. Pois bem, esses endereços de IPs que tu está visualizando em cada um desses 3 computadores conectados entre si nessa rede interna são endereços que são reconhecidos apenas no acesso à rede interna. Mas esses IPs não são reconhecidos no acesso à rede externa internet. Porque o endereço que está sendo reconhecido no acesso à rede externa internet, nesse meu modelo, é o daquele servidor que tem o NAT ali instalado, ou do roteador também que tem o NAT instalado e disponível. Então, quando cada um desses computadores deseja acessar a internet, é necessário um processo automático que converta aqueles endereços de IPs reconhecidos na rede interna para o IP que vai ser reconhecido na rede externa internet. E quem é que vai fazer essa conversão? É o NAT. Acompanha comigo como funciona então. O NAT está lá naquele servidor ou naquele roteador, certo? E é esse servidor ou esse roteador que vai estar conectado à internet. E aí imagina que esse servidor tem como endereço de IP reconhecido na rede externa internet 125.35.48.166. E todas as conexões que se dão com a internet nesta minha empresa, nesse meu modelo, passam por esse servidor. Portanto, o único endereço que está sendo reconhecido no acesso à internet é o endereço de IP do servidor. Então, quando cada um dos computadores da rede interna, como por exemplo aquele primeiro computador, que tem o endereço 10.0.25.11, deseja acessar a rede externa internet, é necessário converter esse endereço de IP da rede interna naquele IP que está sendo reconhecido na rede externa para então haver o acesso à internet. Percebe? O NAT então converteu aquele endereço de IP que era reconhecido na rede interna para o único endereço de IP que nesse caso está sendo reconhecido na rede externa internet. E quem faz isso é o NAT. Por isso que ele é dito o Network Address Translation, porque ele vai traduzir os endereços de rede de uma rede interna naquele endereço de IP reconhecido na rede externa. Então ele é um conversor de endereços de IP de uma rede interna para o da rede externa. Beleza, vamos agora pensar de novo aí na ideia teórica então para o NAT. Acompanha comigo. O conversor, o tradutor de endereços de rede, porque converte endereços de IPs de uma rede interna para outra rede externa. É essa a ideia. Vamos só fazer mais uma vez o desenho, só para tu entender? Então observa de novo. Aquele primeiro computador quer acessar a internet e é necessário então primeiro converter o endereço de IP da rede interna naquele IP reconhecido na rede externa para depois ele conseguir acessar as informações na internet. E percebe que é o NAT que está no meio do caminho fazendo essa conversão. Por isso dito um tradutor de endereços de rede. Bem importante então o significado de NAT em relação às nossas provas de concurso.